Nós estamos aqui estudando, através dessa série, os atributos de Deus que são comunicáveis a nós, o que significa atributos de Deus que é esperado de nós e que nós podemos também exercitar e manifestar. Portanto, é importante que nós entendamos cada um deles, mas muito mais que entendamos eles, que nós almejemos, é uma palavra difícil, né? Hoje eu estou falando palavra difícil. Deixa eu trocar aqui. Que nós ansiemos. O português é uma língua complicada, gente. Vocês têm que admitir, né? Eu estou me sentindo inseguro aqui. Que nós amemos. Que nós realmente desejemos. Esse tempo verbal é meio esquisito. Desejemos, ansiemos, enfim. Que seja tudo o que nós mais queremos. Mais do que saber a respeito. Conhecer nas Escrituras sempre é resultado de uma intimidade. Quando Deus fala, o meu povo está em dificuldade porque não me conhece, Ele não está dizendo só não me conhece a minha figura, a minha imagem, a minha pessoa. Não me conhece intimamente, não sabe quem eu sou de verdade. Tem uma ideia vaga sobre quem eu sou. E os atributos de Deus são uma forma de nós reconhecermos a sua grandeza. Nós acabamos de cantar aqui, Tu és tão lindo. E se o Senhor é realmente lindo em toda a sua grandeza, isso deve nos atrair. Deus nos fez assim, nós somos atraídos pelas maravilhas, pelas coisas belas desse mundo. Então vamos lá, do começo. Nós estamos usando 2 versículos que são base para essa série inteira, quando nós falamos do quem sou eu. Hebreus capítulo 1, versículo 3, onde diz que Cristo é a imagem exata do ser de Deus. A essa altura você já deveria estar com esse versículo decorado, pelo menos no seu entendimento. Cristo é a expressão exata do ser de Deus. Quem quer olhar para Deus, pode olhar para Cristo com confiança e saber, estou vendo a Deus. No passado, era impossível que o homem visse a Deus e permanecesse vivo. Mas Deus abriu mão de sua glória e veio como servo, como homem. E agora nós podemos ver, numa figura que nós entendemos e podemos assimilar o próprio Deus entre nós, agindo entre nós. Portanto, Cristo expressa todos os atributos comunicáveis de Deus com perfeição. Nós falamos sobre 3 atributos até agora. Santidade, Deus é um Deus santo, absurdamente santo. Não há nele qualquer sombra de mal, de pecado ou de nada. Santo, o mais santo, o único santo. Aliás, como nós dissemos, o único Deus, ou a única revelação de um ser divino que tem a coragem de dizer eu sou santo. Nenhum outro Deus na face da terra, na mitologia, no paganismo ou em qualquer religião inventada, alguém diz eu sou santo. Muitos vão dizer eu sou bom, eu sou poderoso, eu sou capaz, eu sou bondoso. Nenhum diz eu sou santo. É uma baita de uma afirmação se dizer santo. Nós vimos também sobre a bondade de Deus, nós vimos também sobre o amor ágape de Deus. Então você precisa ir construindo esses legos, sabe aquele brinquedo Lego? Cada bloquinho é um atributo de Deus e você vai montando os legos para você ter a visão completa de quem Deus é. Porque a visão de quem Deus é vai influenciar a sua vida como cristão, como cristã, como filho e filha de Deus. A visão correta de quem Deus é vai influenciar a sua adoração. Presta atenção, a sua adoração, a sua devoção e a sua intimidade com Deus. Porque se nós não formos atraídos por Deus, a Deus, por seus atributos, nós seremos atraídos a Deus por causa do quê? São os seus atributos que estabelecem a relação conosco. São os seus atributos que levam o Senhor. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso no dia de hoje. O nosso Senhor Deus a fazer a obra da salvação. São os atributos de Deus
que nos trazem à existência a bondade de Deus. Semana passada nós falamos sobre como Deus é bom e a sua bondade extravasa, transborda na sua criação. O segundo texto base que nós usamos, que vale para todos os episódios dessa série, é Romanos 8:29. Nós somos chamados para sermos conforme a imagem do Filho. Então gravem sempre isso, gravem para sempre isso. Deus revela a sua pessoa em Cristo. E Cristo é a exata imagem do ser de Deus. Agora nós somos chamados a espelhar Cristo. Então nós podemos cantar e olhar para Jesus e dizer, tu és tão lindo, e olhar para Jesus e ver, o Senhor é amado, o Senhor é desejável, o Senhor é o que eu quero ser. E eu vou guiar a minha vida cristã no exemplo de Cristo. E essa é a base da vida cristã. A própria palavra cristão significa pequenos cristos. Cristinho. Então nós temos que ter esse cuidado ao usarmos essa palavra cristão, se nós não estamos dispostos a imitar Cristo. Porque esse tem que ser o nosso objetivo em tudo. Então, a essa altura você já conhece 3 atributos. Você já sabe da exata imagem do ser de Deus em Cristo. Você já sabe que o seu chamado, quem você é, quem você deve ser. A imagem e semelhança de Jesus. Deus está restaurando em seus filhos e suas filhas a sua imagem e semelhança, como foi no princípio, no Éden, quando Ele criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança. Não é sobre a aparência física, porque Deus não tem forma, Ele é invisível. A imagem e semelhança tem muito mais a ver com os atributos de Deus, que são colocados na nossa vida. Hoje nós vamos falar sobre um Deus que é totalmente justo. Esse não é um tema muito fácil. Então, eu preciso que vocês prestem atenção. Eu vou fazer um maior esforço aqui para fazer jus a isso. A questão da justiça na vida é uma coisa que nos rodeia o tempo todo. Nós estamos sempre em relação com esse tema. Ora, estamos desapontados com o mundo, ora, estamos desapontados conosco mesmo, ora, estamos entristecidos. A questão da justiça é a questão da justiça que cerca a nossa vida como um todo. Cerca a nossa vida pessoal, cerca a nossa sociedade, as nossas relações. Uma das frases que a gente mais escuta em crianças ou mesmo na arte, você pode ver que qualquer situação complexa, alguém vai dizer, mas isso não é justo. Criança gosta, né, Dani, de falar, não é justo, mãe. Nós somos criancinhas de Deus. Nós falamos também, mas isso não é justo, Deus. Será que é justo ou será que não é justo? Irmãos, quando você vai olhar para os atributos de Deus, você é desafiado tremendamente na sua fé a crer que Deus é aquilo que Ele diz que Ele é. Portanto, se Ele diz que Ele é santo, Ele é santo. Se Ele diz que Ele tem um amor incondicional, isso se prova na cruz. Quando Ele diz que Ele é bondoso, Ele é bom. Aquela música que eu ensinei semana passada. Às vezes a gente tem que dizer à nossa alma, o Senhor é bom. Porque a nossa alma não quer confiar nesse atributo de Deus. E um Deus justo não é diferente. Vamos ler juntos 2 textos para guiar a nossa conversa aqui, pode ser? Para você ver que nós temos diferentes lugares para nós pensarmos sobre isso. O primeiro texto está bem lá no início das Escrituras, Deuteronômio 32, versículo 4. O pessoal que está em casa, que também está anotando aí, pessoal aqui, Deuteronômio 32, versículo 4, diz assim, Ele é a rocha, Deus é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto Ele é. Ponto final. Se você estivesse fazendo uma lectio divina, se você estivesse fazendo uma meditação, o que você ia fazer agora? Você ia ler esse texto umas 2, 3 vezes em voz alta, para que seus ouvidos ouçam a palavra, para que você se ligue do que você está lendo, pedindo a Deus que te
revele o que Ele quer realmente dizer com isso, para que isso deixe de ser apenas um texto. E você ia permanecer diante de Deus, e eu sei que Deus ia mostrar para vocês algum aspecto desse versículo aqui. Hoje nós estamos focando na justiça de Deus. E você teria que trabalhar diante do Senhor. Senhor, todos os teus caminhos são justos. Não há caminho do Senhor que seja injusto. Portanto, quando a gente diz uns para os outros, ou para os nossos pais, ou para o nosso chefe, ou para nossos familiares, em qualquer situação, isso não é justo. Com relação a Deus, isso não existe. Os caminhos do Senhor são todos justos. Ele não comete erros, porque Ele é Deus fiel. Fiel é um outro atributo, nós vamos ver mais para frente. Justo e reto Ele é. Grave essas duas palavras, justo e reto Ele é. Essa também nós vamos falar sobre elas. Um outro texto, de Jó 37, 23, para reforçar essa apresentação de Deus como Deus justo. Diz assim: fora de nosso alcance está o Todo-Poderoso, exaltado em poder, mas em sua justiça e retidão não oprime ninguém. Estamos claros até aqui? Deus se revela, então, como um Deus justo. E a justiça de Deus fala de justiça e retidão, não apenas de justiça, que é uma palavra comum para nós, mas justiça nos textos sagrados, no Antigo Testamento, tanto quanto no Novo Testamento. Duas palavras estão ligadas à palavra justiça do Antigo Testamento. Para quem gosta de coisa complicada, no hebraico, tzedek é a palavra, e no grego é dikaios. As duas palavras, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, quando a palavra aparece no texto original, elas significam tanto justiça, como nós usamos o termo, e retidão. Importante que você guarde isso. Quando Deus fala que Ele é justo, Ele está falando de retidão e Ele está falando de justiça. E os dois textos que nós usamos aqui falam sobre isso. Então, Deus se revela, esse é o nosso primeiro ponto para começo de conversa. Deus se revela como um Deus justo. Aqui seria a sua devocional na manhã. Sair com isso na cabeça. Deus é um Deus justo. A Escritura revela que Ele é um Deus justo. E você faz um compromisso com você mesmo, diante de Deus e com a palavra. Eu não duvidarei da pessoa de Deus. Ele é justo. Não importa a situação que eu encontre de injustiça, eu sei que Deus é justo. Então eu preciso entender o que está acontecendo, mas eu não coloco em dúvida o caráter de Deus. Eu não coloco em dúvida os atributos de Deus. Ele é justo. E Ele não é mentiroso. Portanto, se Ele diz que é justo, Ele é justo. Então, aquele que é justo é aquele que o único que faz a justiça perfeita. Ele é aquele que aplica a justiça. Eu me lembrei do texto de Jesus, quando alguém disse que Jesus era bom, ele disse: só há um bom. Quem é esse? O Pai. A gente pode usar aqui a mesma frase. Só há um justo. E o justo é nosso Deus. Dizer que só há um justo é suportado nas Escrituras por Romanos, que, aliás, um dos livros da Bíblia que vai mais falar sobre justiça. Romanos 3, 10 a 12 diz que não há nenhum justo sequer. Portanto, se não há nenhum justo sequer, ninguém, nem a pessoa mais justa que você encontrou na sua vida, ela não é justa e reta, perfeitamente. Ela tenha talvez demonstrado atos de justiça, mas você não conhece o coração. Deus conhece o coração. Deus sabe todas as coisas. Ele é o único justo. Quando nós falamos de justiça, implica falar de governo. Calma, eu não vou falar sobre o governo atual, ou do mundo, ou em qualquer país, mas o governo de Deus. Certo? Quando a gente pensa em justiça, humanamente falando, a gente pensa em governo, pensa no juiz, pensa no policial, pensa no chefe, é justiça, aqueles que têm autoridade para exercer justiça. Normalmente a gente esquece da justiça que nós temos que praticar, nós gostamos muito da justiça que deve ser feita em nosso favor, né? Mas tudo bem, vamos seguir aí. A justiça tem a ver com o governo de Deus, né? Deus não é como aquela estátua que representa a justiça, cega para simbolizar que ela é imparcial. Não, Deus não tem venda, Ele vê todas as coisas. E ainda que Ele veja todas as coisas, o seu coração e o meu coração, Ele vê de forma justa. Deus é o único que pode olhar e ainda assim agir com justiça.
A escolha da nossa representante lá, a estátua com a venda, é para simbolizar que ela é imparcial. Quando nós sabemos que na prática, nem sempre é assim. Porque os homens são corrompidos, né? Os homens com H, então as mulheres também são corrompidas. São compráveis, têm tendências, são imparciais, ainda que tentem ser imparciais. Só Deus olha e vê com justiça e exerce justiça. Quando nós falamos de justiça, eu penso em algumas perguntas que me ajudam a pensar sobre isso. A primeira delas é justiça para quê? E justiça como? Por que justiça é um termo tão expresso, tão falado nas Escrituras? Se Deus é justo, existem 3 coisas que você precisa considerar que vão ser justas também, que estão conectadas. A primeira delas é a lei de Deus. Ela é justa. A lei é um negócio que nós temos dificuldade. É ou não é? Como que eu sei disso? Como que a gente sabe disso? Porque se a gente não tivesse dificuldade com a lei, a gente não precisava de lei. A gente fazia. Nós simplesmente seguiríamos a lei. A lei não está em nós. Nós somos contrários à lei. Nós somos rebeldes desde o princípio. Essa é a... eu não sou. Você é sim, até tocar no seu calo. Enquanto se você concorda com a lei, parece que você é muito justo. A hora que a lei desafia a sua comodidade, o seu direito, ou a sua razão, ou o seu sentimento, a lei se torna um problema. Não é justo, nós dizemos. Essa lei é injusta. E às vezes é. Num certo sentido, às vezes é. Mas a lei de Deus é perfeita e a lei de Deus é justa. Paulo gosta de usar o termo lei, nos guia a reconhecermos o quão injustos nós somos. E aí entra aquela palavra que eu falei antes, justiça tem a ver com retidão também. Então, nossa retidão, ela está totalmente destruída. Nós não somos retos. Nós não somos puros diante de Deus nos nossos atos. A lei de Deus não está no nosso coração originalmente. Por isso nós dependemos dos valores do reino, nós dependemos do Espírito Santo para colocar no nosso coração. Não é isso que Deus diz? Quando o meu Espírito vier, colocarei no coração de vocês a lei, porque hoje vocês dependem dela externamente. E vocês têm dificuldade. E eu quero transformar quem vocês são, ao colocar no coração de vocês a minha lei, de forma que vocês vão agir a partir da lei, não mais de fora para dentro, mas de dentro para fora. A lei do Senhor, que é a vontade dele expressa, que é o caminho que ele determinou, colocado em nosso coração. Então, antes da vinda de Cristo, Deus trouxe a lei para que ela servisse de guia, tutor. A lei não salva, a lei apenas aponta para uma situação. Mas a lei de Deus é justa. Você pode ler em Salmo 119, que é o salmo mais comprido da Bíblia. É ou não é? Todo mundo sabe disso, né? Todo mundo já decorou, etc. Né? Eu nunca consegui decorar o Salmo 119 e já perdi essa expectativa. Mas é o salmo que exalta a palavra de Deus. A tua lei é perfeita, lâmpada para os meus pés. A lei de Deus é justa. Guarde isso na sua cabeça. Toda a lei de Deus é justa. E isso é importante dizer, porque hoje em dia tem muita gente querendo colocar em questionamento algumas das leis do Senhor. Ah, não, isso não é para hoje. Ah, não, isso aqui era de 2000 anos atrás. Não, hoje é diferente, a gente precisa fazer diferente. Tem muita gente querendo distorcer, diminuir a autoridade da lei de Deus. A lei de Deus é perfeita, não há erro nela. Nós é que temos que aprender a nos ajustar a ela, entender as situações, as circunstâncias e nos ajustar a ela como um todo. Porque normalmente o problema não é com a lei de Deus, é com a escolha de partes da lei de Deus sem olhar o todo. Está vendo de novo como os atributos são importantes? Porque quando você olhar para a lei de Deus e o atributo da justiça, talvez você queira ser muito justo, muito reto, e você esqueça do atributo ágape, você esqueça do atributo da santidade, da bondade. Você vai ter que fazer um esforço para conhecer a mente e o coração do Senhor e aplicar a lei de Deus dentro do todo, e não à parte, porque senão se torna um farisaísmo, lei pela lei,
e lei pela lei não salva, não resgata e não reconcilia ninguém. Primeira coisa, a lei de Deus é justa. Segunda coisa, que essa é difícil, acho que eu vou pular, vamos para a terceira. A sua disciplina é justa. Quando Deus nos disciplina, Ele é justo. Você precisa lembrar disso, porque às vezes a gente fala, por que isso está acontecendo comigo? E talvez sejam problemas da vida, talvez não, talvez sejam disciplina do Senhor na sua vida. E a disciplina do Senhor é a disciplina que nós pais já sabemos como é difícil não só aplicar, e nós ouvimos nossos filhos dizendo, isso não é justo, né? Eu não quero fazer isso agora, ou eu não quero essa restrição. Mas o pai e a mãe que ama seu filho de verdade, disciplina seu filho. Coloca limites para ele, estabelece regras. Aquele que não passa por disciplina do Senhor, precisa abrir os olhos, porque só aquele que não tem pai, ou não tem um tutor, que está sozinho, não tem disciplina. A Bíblia diz que o pai disciplina todos que ele ama. E disciplina os seus filhos. E quando ele disciplina com justiça, porque ele é justo. Portanto, a disciplina do Senhor é justa. Por mais que te doa, por mais que me doa, ou por mais que haja questionamentos na minha mente, que eu tenha dúvidas, que eu não entenda, eu preciso aquietar meu coração e saber a disciplina do Senhor é justa e ela é um sinal da paternidade de Deus sobre a minha vida. Deus disciplina seus filhos e suas filhas a quem Ele ama. Ok? Agora eu vou voltar para aquela que eu pulei, porque é a mais difícil. Porque ninguém gosta de falar sobre isso. Sabe aquele assunto que ninguém gosta de falar sobre? É tipo orientação sexual para filhos. Ninguém quer conversar sobre isso, mas tem que conversar, gente. Na idade certa. Se você não conversar, alguém vai conversar. Aí depois você vai ter que consertar, que é mais difícil. Então se prepara aí, os pais novos aí que tem, eu sei que tem uns aqui hoje, já vai estudando aí o jeito que você vai fazer, seja o primeiro a orientar seus filhos. É uma conversa que você não fica muito à vontade de ter, mas tem que ter. Ou você falar de dinheiro com alguém, parente da família que deve dinheiro, sei lá, pode ser uma situação, né, difícil. Você precisa cobrar, mas ao mesmo tempo você fica condoído, você, que desconfortável, constrangedor. É um pouco assim o que acontece quando a gente vai falar de justiça e falar da ira de Deus. É ou não é? Muitos cristãos têm dificuldade de estudar até, a gente evita o assunto, porque tem dificuldade de entender como que um Deus pode ser bom, amoroso e ainda irado. Mas a ira de Deus também é justa. Porque todos pecaram. Estão destituídos da glória de Deus. A ira dele é contra o pecado. A ira de Deus é justa, porque Deus é um Deus santo. A Bíblia não esconde esse assunto, por mais que seja difícil para nós. É bem mais fácil anunciar somente um Deus amoroso, bondoso, e esquecemos de falar sobre a justiça de Deus. Nós não podemos fugir de falar da justiça de Deus, e espero que nós entendamos aqui, em pouco tempo que nós vamos estar juntos, que a ira de Deus é motivo de certa forma de celebração. Vamos ver se a gente consegue chegar nisso. Vocês vão entender por quê.